Muito bem, pessoal. Então vamos dar continuidade à parte 2 da nossa aula sobre obtenção das informações de desempenho. É o capítulo 6 do livro, tá bom? Na parte 1, nós falamos mais especificamente sobre o formulário de avaliação de desempenho e as formas de atribuir scores aos colaboradores. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as fontes de obtenção dessas informações. Então, quem que vai dar informações sobre desempenho? Quando eu for avaliar um funcionário meu, por exemplo, quais serão as fontes para essas informações? Uma recomendação que o autor do nosso livro faz é envolver os próprios colaboradores, tá? Fazer uma reunião e discutir com eles quais serão as fontes e quais dimensões de desempenho serão avaliadas. Ou seja, isso não deve ser feito num processo de cima para baixo. É óbvio que varia um pouco em relação à cultura de cada organização e de cada país também, tá? Mas quando os colaboradores se envolvem, há uma aceitação maior do sistema e dos métodos de avaliação. E uma percepção de que o sistema é justo, porque as pessoas elas deram as suas contribuições para o próprio desenho do sistema. Tá? Então, a decisão de quais fontes de informação serão usadas para avaliar desempenho, elas normalmente envolvem as pessoas que têm conhecimento direto do desempenho dele. Né? Isso aqui é o ideal. E aí são esses elementos aqui, o supervisor, os colegas, os subordinados, quando ocupam um cargo de liderança, né, o colaborador, ele mesmo ou ela mesma, e eventuais clientes internos ou externos. Bom, qual é a vantagem do supervisor fazer a avaliação? Quase 99% dos casos, o supervisor faz parte, né, do processo de avaliação de desempenho de um colaborador. Então, uma vantagem é que o supervisor ele consegue avaliar o desempenho do colaborador em relação aos objetivos. Então, os objetivos da unidade, os objetivos da equipe, do departamento, ele consegue avaliar o quanto que cada um está contribuindo. E aí ele consegue tomar decisões sobre recompensas. O supervisor ele consegue diferenciar de maneira mais objetiva também as dimensões de desempenho, tá? Porque ele normalmente ele recebe um treinamento para isso, ele participou do próprio desenho do sistema, né? Em muitas empresas ou muitos contextos, só o supervisor avalia. Uma desvantagem é que ele não observa diretamente o desempenho. Imagina, por exemplo, que no caso de um supervisor de uma equipe de vendas que atua externamente à organização, o supervisor ele não observa praticamente nunca o desempenho, ele só vê o resultado. E possível viés na avaliação, mas a gente vai discutir isso mais para frente um pouco, tá? A avaliação, quando ela é feita pelos pares. A vantagem é que os pares conseguem avaliar trabalho em equipe, que o supervisor já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então eles conseguem avaliar o quanto que o colega contribui num contexto de trabalho em equipe. A desvantagem é que tem viés de amizade, não querer dar uma avaliação negativa para o colega, em discriminar comportamentos, porque muitas vezes os pares não têm uma visão estratégica, tá, de quais comportamentos são necessários para o alcance dos objetivos do departamento ou da organização, e tem efeitos contextuais também. Tá? O fato de você estar envolvido no próprio desempenho torna difícil avaliar. Quando a gente pede a avaliação do subordinado, ele é muito importante quando a pessoa que está sendo avaliada ocupa um cargo de liderança e ela fornece informação muito útil para a formação de líderes. Né? E porque o subordinado está muito bem posicionado para avaliar competências de liderança especificamente. Tá? A desvantagem é a presença do viés se a informação for usada para promoção, porque o colaborador ele pode ter motivações para ou inflar ou reduzir os scores. E o colaborador muito provavelmente vai ter medo de ser retaliado se ele não der uma avaliação positiva para o seu supervisor. Outra fonte é o próprio colaborador, ou seja, um elemento de autoavaliação, que tem como vantagem dar um pouco mais de legitimidade da decisão, porque a pessoa participou. Isso vai fazer com que ela tenha uma postura um pouco menos defensiva na reunião de avaliação, porque ela vai ter como
contribuir, vai ter como fazer um contraponto, eventualmente, a uma avaliação só do supervisor. E o colaborador, quando ele participa, trazendo a sua própria avaliação, ele consegue atualizar, trazer, desde que ele tenha mantido um registro, ele consegue informar resultados e realizações que ele alcançou e que às vezes passaram despercebidas do supervisor. Tá? Uma desvantagem é a leniência e o viés, né? A tendência em dar scores mais altos e ver de maneira distorcida o próprio desempenho. Bom, como é que a gente melhora então como é que a gente lida com essa questão da leniência e do viés? A leniência é a tendência em dar notas altas. E o viés é você ter uma distorção na sua percepção do desempenho. Então, a diferença é que a leniência é assim, eu vou dar uma nota mais alta para mim porque eu quero. Eu sei que eu estou dando uma nota mais alta. O viés é uma percepção distorcida, eu achar que eu mereço uma nota mais alta do que eu realmente tenho, do que eu realmente mereço, tá? Do que a real nota, né? Vamos dizer assim. Então, algumas sugestões para lidar com essas ameaças de viés, né, e de erros é usar sistemas de mensuração comparativos ao invés de absolutos. Por exemplo, pedir para o colaborador se autoavaliar, ao invés de usar uma escala de ruim a excelente, uma escala de abaixo da média, na média e acima da média. E aí você diminui um pouco a carga negativa dessa informação, né, ruim, dessa qualificação. Permitir que os colaboradores pratiquem a autoavaliação, ou seja, antes da avaliação, que eles tenham situações em que eles possam colocar em prática isso. E garantir a confidencialidade. Isso é muito importante, tá? Garantir que essas informações elas não vão ser usadas, não vão ser distribuídas ou tornadas públicas. E uma ênfase no futuro. É muito importante garantir ou mostrar para o colaborador que o processo de avaliação ele vai ser usado para dar subsídios para desenvolvimento individual, para ajudar o colaborador a crescer na carreira, a crescer na própria empresa. Então essa ênfase no futuro ela é muito importante. Usar clientes externos e internos pode ser muito vantajoso porque você acaba orientando o colaborador para o atendimento ao cliente. Então ele vai sabendo que ele vai ser avaliado por clientes externos e internos, ele vai ter um cuidado de prestar um serviço de maior qualidade. Só que isso traz algumas dificuldades, que é o tempo. Você tem que elaborar um formulário específico para isso. Você vai ter que investir nessa coleta e, consequentemente, vai ter que usar recursos para isso. Tá? Então, precisa avaliar se vale a pena, se a relação custo-benefício vai ser vantajosa aí. Certamente, se forem usadas várias fontes, por exemplo, autoavaliação, avaliação de subordinados, de clientes, etc., vai ter avaliações conflitantes. Em relação às competências, as pessoas não vão receber os mesmos scores. E isso pode ser importante, porque permite, primeiro que é natural, isso permite que a gente tenha um feedback por fonte. Então, às vezes, o colaborador ele é muito bem avaliado pelos superiores, mas não é tão bem avaliado assim pelos subordinados. Ou ele é bem avaliado pelos subordinados, mas não necessariamente por clientes internos. Então, usar fontes diferentes, fontes diversificadas, permite obter um feedback por fonte que vai depois poder ser usado para desenvolvimento. Tá? Muito importante é atribuir os pesos de acordo com a importância dessa fonte. Então, se o colaborador, os objetivos dele, as responsabilidades são muito mais vinculadas ao atendimento ao cliente, por exemplo, a gente tem que dar mais peso para essa fonte, né? Ou seja, a avaliação do cliente em relação ao desempenho vai ser o que tem mais peso. Se ele ocupa um cargo de liderança, aí a gente vai ter que levar em consideração as avaliações dos subordinados, além do alcance de metas. Tá? Então tem que trabalhar os pesos das fontes de acordo com as funções e as responsabilidades de cada cargo. Tá certo? Bom, permitir que os colaboradores se envolvam na definição de cada uma dessas fontes é importante, que a gente já comentou, traz uma sensação de justiça, de que o sistema foi feito de uma maneira
justa, ou seja, de uma maneira que traduz realmente aquilo que é esperado, que é necessário em termos de desempenho do colaborador. Tá? Bom, e a questão dos erros de avaliação que podem ocorrer, que vão ocorrer certamente? Tem dois tipos de erro. São os erros intencionais e os não intencionais. Os erros intencionais envolvem a deflação ou a inflação dos scores, e os erros não intencionais eles são causados pela complexidade da tarefa. Então aqui eu vou dar uma nota mais alta para mim, ou dar uma nota mais baixa para um colega, por exemplo, ou vice-versa, né? Vou dar uma nota mais alta para mim e para o colega, e aí a ideia é realmente eu tenho a intenção de manipular o sistema. O erro não intencional é causado porque muitas vezes é difícil avaliar competências, avaliar alcance de resultados, tá? E o contexto em que as pessoas desempenham. Então tem um modelinho aqui, né, que o comportamento de avaliação ele é influenciado por duas motivações, dois elementos motivacionais. A motivação para fornecer avaliações precisas e a motivação para distorcer a avaliação. Cada uma delas vai ser influenciada por tanto expectativas quanto probabilidades. Expectativas, então tá, se eu der avaliações precisas, o que eu espero obter com isso? E qual é a probabilidade de acontecer? Então, se eu fizer uma avaliação precisa, uma avaliação justa, quais são as expectativas positivas? E o que provavelmente vai acontecer? E a mesma coisa para distorcer as avaliações. Tá? Então, as pessoas elas vão levar em consideração o que acontecerá, o que ocorrerá se ela distorcer ou der informação precisa, e qual é a probabilidade desses diferentes cenários que as pessoas pensam, né, deles acontecerem. Bom, algumas motivações para inflar, né, distorcer os scores. Obter recompensas. No caso de um líder, encorajar a equipe. Evitar documentar uma avaliação ruim. Às vezes eu não quero, por exemplo, manter um registro de que um determinado funcionário está desempenhando mal. Evitar confronto. Em culturas como o Brasil, isso é muito comum. Promover, entre aspas, uma pessoa indesejada para outra unidade. Então, de repente, o supervisor ele pode avaliar muito bem um subordinado para tirar ele ali de perto dele, né? Ou fazer um gestor parecer competente ao seu supervisor. Ou seja, eu posso dar avaliações muito boas para a minha equipe para que o meu chefe pense que eu sou um líder muito bom. Tá? Ou eu tentar convencer a minha equipe também a inflar os meus scores. Motivações para reduzir. Eu, enquanto líder, eu posso querer dar um tratamento de choque na minha equipe, dar um susto neles, dar uma lição em um funcionário, um colaborador que é mais rebelde, ou deixar muito claro que o colaborador está prestes a ser demitido, que ele tem apresentado um desempenho ruim, e documentar isso, ou seja, se eu já perceber que esse colaborador não vai permanecer na empresa com o passar do tempo, deixar registrados os motivos para uma demissão que não cause problemas, tanto com a própria equipe quanto eventuais problemas trabalhistas. Certo? Como é que a gente lida com essas ameaças? Uma abordagem é solicitar que o avaliador justifique a nota. Então, para cada nota que ele atribui a si mesmo, ou a um colega, ou a um supervisor, a um líder, ele justificar, tanto por escrito quanto numa reunião, face a face. Isso aí torna mais difícil, ou tira um pouco a motivação das pessoas em distorcer as notas. Tá bom? Bom, existe também uma recomendação de um treinamento para prevenção de distorções na avaliação. O livro ele recomenda que seja feita uma sessão de treinamento para prevenir distorções na avaliação. Esse treinamento deveria trazer um conteúdo, primeiramente, que explique para os funcionários por que o sistema está sendo implantado, qual é a filosofia da gestão de desempenho da empresa. Tá? Então, a partir do momento em que as pessoas entendem a função do sistema de gestão de desempenho, que é promover o desenvolvimento, né, primeiro, aumentar a probabilidade da empresa alcançar os seus objetivos e dar oportunidades para aqueles e aquelas que contribuem, que eles recebam as devidas recompensas e o devido reconhecimento.
Então, é importante deixar isso claro para as pessoas. Também nesse conteúdo, nesse treinamento, deve ter uma explicação, um treinamento sobre os formulários, sobre o sistema de avaliação. Explicar e deixar que as pessoas treinem. É muito comum que as empresas elas façam algumas etapas, principalmente quando o sistema está sendo implantado, que ela faça um período, durante um determinado período, a avaliação ela é feita, mas não são tomadas decisões administrativas, até que as pessoas estejam acostumadas já com os formulários e a mecânica de avaliação. Discutir as motivações, então o que as pessoas ganham, quais são os benefícios de você fornecer informação precisa e quais são as ferramentas, que tipos de treinamento as pessoas podem fazer para aprender a avaliar de maneira precisa. Outro treinamento que é importante, tanto para o gestor quanto para o próprio colaborador fazer a sua autoavaliação. Como identificar desempenho. Então, as escalas, a definição dos atributos, das competências comportamentais, práticas de observação, uma manutenção de registros de desempenho. É muito importante discutir isso com as pessoas. Tá? E aí, mais alguns elementos aqui, né? Como identificar e ranquear atividades em termos de importância, em termos de carga horária, observar e registrar o desempenho e minimizar erros de atribuição dos scores. E, finalmente, é muito importante um treinamento para o colaborador e para o gestor para a condução de reunião de feedback. Então, como é que deve ocorrer a reunião de feedback? Como é que deve ser a interação? Então, quando eu vou apresentar para um subordinado meu a avaliação dele, eu já tenho que esperar algumas reações, se a avaliação for negativa, se a avaliação for positiva. Se a avaliação for negativa, ele provavelmente vai trazer resistência àquilo. Então, como é que eu lido com a resistência? Se a avaliação for positiva, ela pode criar expectativas de promoção ou de recompensas. Então, precisa deixar muito claro se elas vão ocorrer e qual é o horizonte de tempo para que elas ocorram. Tá? Bom, gente, é isso, né? Já trouxe aqui as informações de como conduzir reuniões de avaliação, ajudar a melhorar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos continuar o nosso trabalho. E nas próximas sessões nós vamos tratar então do capítulo 7. Obrigado.